Bem-vindos a este programa. O Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica assinala neste mês de novembro 17 anos da sua existência. Foi instituído em 8 de novembro de 2006 com a finalidade de combater todos os tipos de violência doméstica e familiar. E é disto que vamos falar hoje. Como convidados, tenho aqui a diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, Sónia Afonso, depois Genoveva Mota, que é mais ligada a relações públicas, tenho ainda a psicóloga Ideltrudes Barros e o jurista Gregório Santiago. É com essas pessoas que irei conversar nos próximos minutos, mas os telespectadores podem também participar do programa ligando para os números 985 8825, repito, 985 8825 ou 907 48662, repito, 907 4862. Portanto, poderão ligar para estes dois números e colocarem perguntas aqui aos nossos convidados. Recordo-vos que hoje estamos a falar do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, que hoje assinala os seus 17 anos de existência. Cumprimento a todos, sejam bem-vindos a este programa. Obrigada. Boa noite. Começaria pela diretora do centro. Bem, embora esteja à frente do centro muito recentemente, mas qual é o balanço que se lhe oferece fazer ao longo de 17 anos de existência do centro? Bem, boa tarde, Marquesimino Carlos. Boa tarde, caros colegas. Bem, para dizer que no decorrer de 17 anos muitas coisas boas foram feitas, começando por termos um espaço para o atendimento, em que nesse espaço atendemos as vítimas de violência baseada no género, em que fazemos o seguimento, o aconselhamento a essas vítimas que nos aparecem, e também temos a questão das nossas estratégias que normalmente que foram feitas e que estamos em cumprimento. Portanto, para dizer que muitas coisas foram feitas e existem outras que estão por fazer também. Com o andar do tempo vamos fazer. Uma das nossas grandes preocupações é ter o nosso centro de aconselhamento com melhores condições, e não só, também com um centro de acolhimento para essas vítimas que aparecem no centro. Em tempos pensou-se na criação, portanto, de condições no próprio centro para acolher as pessoas, portanto, que fossem vítimas, ou seja, elas estarem ali porque muitas vezes são violentadas e não têm a possibilidade de regressar ao seu respectivo lar. Mas em que pé está esta situação? Pois é uma situação que nós estamos a debater ainda não temos um centro de acolhimento propriamente dito. Na altura nós tínhamos contacto com as Cáritas, onde para aquelas vítimas que fossem esses casos especiais, então ficariam ali
até a resolução dos casos. Mas, por infelicidade, houve um momento que foi a altura de Covid, então aquilo também fechou. Então estamos a tentar novamente, tentar entrar em contato com as Cáritas de maneira a reativar esse espaço, mas é um espaço pequeno. De qualquer forma, precisaríamos de um espaço maior, com melhores condições, porque quando falamos das vítimas, não é só uma vítima, não são 2 ou 3 vítimas, são várias vítimas. Mas aquele espaço é tão exíguo que não consegue sim, aquele espaço, tantas pessoas. Sim, aquele espaço dá pelo menos para 4 pessoas. Exato. Bem, nós temos aqui a senhora Genoveva Mota, ela que atende Relações Públicas. Tem, assim, uma noção, acredito que tenha, do o número, portanto, do universo das pessoas que afluem ao centro? Sim. Quantas? Geralmente, Uma média? uma média mensal, podemos atender 30 a 35 casos. E maioritários são as mulheres. Dos 35, 25 pode ser as mulheres ou mesmo 30 as mulheres. Homens são... Como é que se explica este diferencial, portanto, a existência de mais mulheres a darem, portanto, a entrada ao centro com reclamações ou queixas comparativamente aos homens? Geralmente nós sabemos que no nosso país, quem chefia a família mais são as mulheres e são elas quem mais sofrem. E, por outro lado, as mulheres, os homens são machistas. Tem aquele, eu sou homem, mesmo que eu sofra violência, não vou denunciar, porque eu vou ter vergonha, que as pessoas vão xingar de mim e falar coisas, então eles preferem sofrer calado. Mas isso não justifica que os homens não tenham estado a sofrer violência. Muitos têm estado a sofrer, mas sofrem calado e não denunciam. Por isso que há mais número de mulheres a fazer queixa em relação aos homens. Independentemente disso, as mulheres sofrem mesmo mais em relação aos homens. Porque as mulheres são elas que cuidam dos filhos e os nossos homens, pela nossa cultura, gostam de ter 2, 3 mulheres e quando eles reivindicam que há alguma ausência de alguma coisa em casa em falta e elas levam porrada. Por essa razão que são as mulheres mais que sofrem violência doméstica em Santo Tomé. A senhora psicóloga Deltrudes Barros, como explicar este fenómeno, portanto, sendo que há mais mulheres vítimas de violência baseada, portanto, em género, comparativamente aos homens, e que os homens têm uma certa vergonha, se é assim que se pode dizer, de denunciar casos desses junto ao centro? Geralmente, né, as mulheres, elas são mais flexíveis, têm tendência a conversar, a entender os problemas que passam pela mente, ao meio ambiente. Já os homens são mais tímidos, como a minha colega disse há pouco tempo, eles se sentem envergonhados, sentem desprezados. Se eu fizer essa queixa, se calhar é porque eu não tenho autoridade em casa, essas coisas tudo. Mas também, parte também da educação dos nossos antepassados, dos nossos avós, né? Porque normalmente as mulheres sempre foram de sexo frágil, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, acham que as mulheres não têm esse potencial de chegar ao centro, fazer uma denúncia. Né? Já os homens não têm essa capacidade. Mas, do ponto de vista psicológico, o crescimento do número de casos e não só, isto tem alguma explicação? Bem, explicação tem bastante. Isto pode ser... Depende ao nível financeiro, pode ser emocional, pode ser
processo de socialização, isso depende de vários itens. Mas quais são as mais evidentes, A mais evidente financeira. financeiramente? Sim, sim. Que a maior parte das mulheres, o que eu atendo, a maior parte das mulheres não trabalham. No caso que eu atendo, a maior parte não trabalha. Eu atendo normalmente a de baixa renda. Não trabalham e dependem dos seus parceiros, marido. Então, por isso é que há como que posso dizer, esse impacto. Então, eu acho que isto é que faz com que elas... Mas então, como ultrapassar este problema financeiro para que o número de casos não aumente? Bem, nós, as mulheres, nós temos que saber o que é que nós queremos, né? E colocar, como é que eu posso explicar? Usar, quer dizer, trabalhar, né? Quando a gente trabalha, estuda, Tornar-se autossuficiente, isso, ser independente, entendeu? Então isso vai ajudar a mulher a crescer mais. Enquanto ela estuda, porque a maior parte das mulheres agora já tem aquela noção de não, eu tenho que estudar para ser uma mulher independente. Mas quando ela não estuda, então ela é capaz de suprir algumas coisas que ela depois futuramente não consegue. Gregório Santiago, na qualidade de jurista, do ponto de vista de ordenamento jurídico, estão criadas todas as bases para que, de facto, os utentes do centro tenham toda a proteção? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, aqueles que estão escutando. Boa tarde, caros colegas. Antes de dar a resposta à sua questão, eu gostaria de fazer um passo atrás no que refere ao balanço No 17 anos do centro. Bom, neste aspecto eu gostaria de dizer que o balanço é positivo, na medida que está-se percebendo que o centro está ganhando o seu espaço e há uma maior procura para a população das vítimas as atividades do centro, porque hoje nós percebemos que com a existência do centro os casos de violência doméstica estão sendo cada vez mais denunciados. Isso faz com que criar um papel dissuasor do centro no sentido de fazer com que as pessoas, evitem de certas práticas que tendem à violência doméstica. Portanto, com a existência do centro, os cidadãos já têm um certo conhecimento que faz com que, quando se sentirem-se lesados, já têm uma instituição que podem recorrer sem qualquer custo. Portanto, isso é muito importante e isso também faz com que aquela tendência de violência tende, não crescer muito, mas tende a diminuir, porque as pessoas sentem receio de serem denunciados para, nesse caso, violência doméstica. Relativo à questão que levanta, se no país se encontramos um enquadramento jurídico, de facto, há um enquadramento jurídico das atividades do centro. Nós temos, por exemplo, a Lei 11 de 2012, que fala sobre a violência doméstica, e a Lei 12 de 2012, 8, não é? 12. Também trata dos mecanismos do centro, e não só. Hoje nós vemos no âmbito do Código Penal houve uma alteração com vista a dar melhores respostas à exigência no que toca à questão de violência doméstica. Portanto, e por outro lado, nós podemos ver mesmo a questão a nível constitucional, que nós vimos que o artigo
22º diz que a vida humana é inviolável. E, por outro lado, no artigo 22º diz que, em caso algum, pode haver maus tratos para com os seres semelhantes. Portanto, no âmbito de enquadramento jurídico, não há questão nesse aspecto. Portanto, o problema, do meu ponto de vista, eu, enquanto cidadão, enquanto ser humano, gostaria de dizer que o problema de violência doméstica não se resolve apenas com leis. O problema de violência doméstica é um problema complexo, é um problema que tem a ver com o ser humano. E mudar o ser humano aplicando apenas as leis, isso não resolve. É preciso que haja outras medidas. Medidas de sensibilização, medidas de aconselhamento, medidas de mesmo de como explicar, de programa, educação, por exemplo. Uma das ações que eu acho que deveríamos começar a questão da problemática da violência doméstica deve ser prevista desde a escola, a educação, de forma que haja uma mudança de mentalidade das pessoas. E as pessoas perceberem que nós somos seres humanos, deve haver um convívio, deve haver uma boa relação devemos tratar os outros, nossos semelhantes, com carinho, com amor, de forma que não haja desigualdade, que não haja maus tratos, de forma que haja respeito entre os seres humanos. Quando isso for começar a ser praticado, em que cada um começa a ganhar consciência que a melhor forma de nós nos relacionarmos é respeitar um ao outro, respeitar, ver que eu tenho direito e eu tenho dever. Quando cada um começar a perceber os limites dos seus direitos, os limites dos seus deveres, talvez assim as coisas poderão mudar. E, por outro lado, podemos dizer que é preciso que que as instituições funcionem. É preciso que as instituições funcionem. Cada instituição funcione segundo a exigência da própria sociedade. Se isso não assim acontecer, não há lei, não há coisa que vai resolver o problema. É preciso que mudemos a mentalidade das pessoas. Exato. De facto, quer dizer, referiu que os casos da violência doméstica não se resolvem apenas com leis, mas sim com uma série de ações, entre as quais mudança de comportamento, sensibilização, etc. E, portanto, a senhora Genoveva referiu que a média da afluência ao centro varia entre 35 e 25 diariamente, pessoas diariamente. Mensal. Mensal. Então, qual é a média diária? Qual é a média diária? Diariamente 3, 4. 3, 4. Sim. Bem, mas o problema da violência doméstica, eu creio que ao longo dos últimos 17 anos da existência do centro, muito se tem feito em termos de campanha de sensibilização. E como é que se explica que os casos tendem a aumentar? Sim. O caso tem estado a aumentar porque devido a tais mesmo sensibilização. Porque quando o centro teve a sua abertura, muitas pessoas não sabiam da existência do centro. Não sabiam, sofriam caladas, não sabiam onde dirigir se não fosse a polícia. E muita gente, quando é relacionamento, o problema de homem e mulher, pessoas não dirigiam à polícia. Então, sofria calado, procurava um familiar próximo, uma igreja, se for aquelas pessoas que pertencem a alguma seita. Então, preferia colocar os seus problemas aos pastores ou mesmo padre da igreja. Então, era o único lugares que eles tinham para falar dos seus problemas. Mas com a abertura do centro e com a divulgação do centro, as pessoas começaram a sentir coragem de denunciar. Por isso que tem estado aumentando, né? Porque noutra hora não existia um número tão elevado de casos de violência.
havia, mas como não existia um lugar para as pessoas denunciarem. Denúncia, exatamente. Por isso que o número era mínimo. Agora, com a divulgação, as pessoas já estão a sentir aquela vontade de denunciar, não sofrer mais calados. Mas essas denúncias que são feitas no centro têm tido o tratamento necessário? Há um encaminhamento para que, de facto, o problema venha a ser resolvido? Talvez a diretora pode responder. Sim, existe um devido encaminhamento. Isso porque nós trabalhamos em rede. Trabalhamos com a Polícia Nacional, trabalhamos com a PJ, trabalhamos com o Ministério Público e as outras instituições afins que fazem o grupo da rede. Assim sendo, o papel diretamente do centro é no atendimento, está a ver? O apoio jurídico, porque temos ali o gabinete jurídico que possa nos ajudar. Então, também tem o apoio psicológico, porque trabalhamos com a psicóloga. Outrora nós tínhamos também temos o gabinete sociólogo, de maneira que existem casos sociais que precisam também ser seguidos. Então, toda esta equipa é só para o atendimento às nossas vítimas. Mas aqueles casos que têm que ir às autoridades policiais ou judiciais, qual é o tratamento que dão? Exatamente. Normalmente, quando são casos esses que precisam de ser direcionados ao Ministério Público, então, como já temos os técnicos que fazem o atendimento, é feita a mediação. Se a mediação não está a dar, então o caso é de imediato para o Ministério Público. É feito todos os processos ali e encaminhado ao Ministério Público para dar a sua continuidade. Depois disso, o centro já não tem, como quem diz, já não tem, só fica à espera, exatamente. Mas há casos de sucessos que passaram pelo centro e que foi difícil uma mediação e que tenha desembocado justamente o Ministério Público que encontrou alguma solução? Sim. Muitos casos. Exato. E também, como também muitos casos que o próprio centro, não foi necessário o Ministério Público e que o centro conseguiu, exatamente, ter um sucesso, conseguiu fazer o acordo e teve um final feliz, que é sempre bom. O acordo, portanto, resulta num conflito entre casais, por exemplo, que ambos voltem a unir-se. A probabilidade, se eles querem continuar, eles continuam. Nós fazemos acordo de reconciliação. E se eles não querem continuar, nós fazemos acordo de separação. Acordo de separação. Um acordo verbal. Sim, não, é por escrito, com a assinatura das ambas pessoas e a pessoa que fez o acordo. Há um compromisso. Mas até que ponto isto tem alguma sustentabilidade jurídica? Tem as leis. Nós, a fazermos aquele tais acordo, nós implementamos a lei da violência doméstica no acordo. Exato. Senhora psicóloga, há quem diga que o aumento de casos de violência doméstica, para além da questão da pobreza, falou aqui da questão financeira, tem muito a ver com o elevado consumo de álcool. Até que ponto isto é tão influente no aumento de casos? Como nós sabemos que, primeiramente, agora no nosso país, em qualquer lado nós encontramos álcool à venda, em qualquer lugar. E o agressor, a vítima, procura algo mais fácil para desviar suas preocupações, seus medos, e a pessoa procura o álcool. Não como para livrar da situação, está neste momento para digerir algo que ele não consegue ultrapassar. E usa o álcool como... Quer dizer, álcool e outras substâncias psicotrópicas. psicotrópicas. Não só, exato. E isto vai causando mais problemas ainda.
O que a gente aconselha, no momento quando a pessoa sofre violência doméstica, vai ter chega ao centro, nós encaminhamos a técnica, caso fazemos a mediação e caso a mediadora notou que tem um desequilíbrio emocional, encaminha-se à psicóloga e eu faço a sessão. E no momento da sessão, se encontrar alguns indícios, a gente vai fazendo sessão 2, 3 vezes até a pessoa ter a consciência dos seus próprios atos. De não, vou deixar de beber, por isso tem que tomar uma decisão. E talvez ultrapasse ou como não também. Mas este aumento não reside unicamente, aliás, como já vimos, no consumo exagerado do álcool. Não. A maior parte. Em parte. Claro que E não. até que ponto a fragmentação da família São Tomense tem estado a influir no aumento de casos de violência baseada em género? Bem, primeiramente, as pessoas, quando num relacionamento, vocês têm que saber o que é um relacionamento, né? O que vão enfrentar dentro de um relacionamento. Porque muita gente diz, não, eu conheci, por exemplo, o seu Gregório, vamos sei lá, casar, viver habitualmente, né? Não procura saber de onde que surgiu a sua educação, o que faz, o que gosta, né? Então, quando há qualquer um problema, um impacto qualquer no seio da família, eles não conseguem interagir, não conseguem resolver o problema. E usa o álcool como um desvio para distrair. Então, isso acontece. Quanto mais ele consumir o álcool, mais probabilidade. Pois é comum dizer-se que, de facto, aquela linha tradicional, portanto, da família São Tomense tem vindo a perder. E, de facto, com a perca desta linha tradicional da família São Tomense, também tem estado a ter, aliás, também não, tem mesmo reflexo, portanto, na sociedade. Talvez aqui o diretor, o Gregório, mesmo a senhora, portanto, Genoveva, podem responder se de facto é preciso resgatar esses valores tradicionais da família São Tomense para que se possa evitar o número, portanto, de casos de violência baseada em género que tem vindo a aumentar, embora reconheçamos que no passado havia, mas que não havia tanta denúncia como hoje. Bom, posso? Bom, esse caso, nós devemos ver assim, o que é violência em si e qual é a sua origem. Bom, já chegou-se à conclusão que as causas de violência, a origem de violência provém de a falta de satisfação das necessidades. Quando o homem sente a falta de necessidade, quando o ser humano nota que suas necessidades não estão sendo satisfeitas e, consequência disso, culmina em violência. Imaginemos, falamos a tomar como princípio a questão de álcool, agressões que viram. Bom, quem tem essa responsabilidade de fazer e tentar minimizar essa situação? Há órgãos próprios que deveriam, nesse sentido, começar a conhecer, ver essas questões, ver a coisa com os olhos com seriedade e começar a tomar certas medidas por forma que não haja essa proliferação de consumo de álcool assim, de uma forma tão indisciplinada, exagerada.
eu, pelo menos, com a idade que tenho, cresci que álcool em tempo não se pode, não podiam ser vendidas, comercializadas assim na rua. Hoje assistimos a comercialização de álcool na rua. Eram proibidas. Consumia-se álcool nos bares e local próprio. Mas hoje, na nossa praça, vende-se álcool. Quem tem essa responsabilidade? Bem, é a responsabilidade do Estado. Então, pronto. A população sente-se a falta. Alguém não está cumprindo essa responsabilidade, controle. Mas acho também que já, portanto, sucessivos governos têm vindo a aplicar isto, o aumento de taxas de importação de bebidas alcoólicas. Uma vez chegar, acha que isso seria uma das soluções? Uma vez chegar à conclusão, casos ao aumento de taxa não tem o subtil efeito desejado, busca só medidas. Exercício da autoridade também tem em causa. É bom que nós vejamos isso. Que falta de exercício da autoridade. Isso também tem que contribuir para a violência doméstica. Quando, por exemplo, as coisas estão de uma forma tão permissivas que, enfim, é exagerado. Até nós assistimos, orando pela praça, vê só vender álcool, cacharama, assim é via pública. E ninguém faz nada. E sabendo que isso é uma fonte de geração de violência doméstica. Então, são questões que... Bem, temos em linha um telespectador ou uma telespectadora. Vamos então ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem, está com algum problema de conexão com este telespectador. Vamos então prosseguir aqui nos estudos até que, de facto, possamos ter uma conexão exata com este telespectador ou esta telespectadora. Exato. Até que ponto o centro consegue divulgar no sentido de haver um menor ou uma redução do consumo do álcool, portanto, no país? Embora não seja a competência do centro. Mas é só uma advocacia, digamos assim. Bem, isto é mais fazendo campanhas de sensibilização de forma constante. Aliás, o Instituto de Droga também pertence à rede, trabalhamos em rede para o mesmo fim. É uma das... Mas a questão não reside só no consumo do álcool. Hoje, no país, consome-se outras substâncias, outras substâncias propensas ao aumento de casos de violência baseada em género. Sim, sim. E essas substâncias também estão aí visíveis. E, portanto, conhece-se algumas zonas onde se faz esse consumo dessas substâncias. Até que ponto também o centro tem vindo a trabalhar, como trabalha em rede, mas falou-se aqui também da falta de articulação com algumas instituições, que essa articulação não é tão visível como se pretende. Bem, creio que temos... vamos ver. Boa tarde. Boa tarde. Bem, ainda não é possível o contacto com os telespectadores. Bem, pode falar agora, portanto, assim, parece que a senhora Genoveva quer falar. Não, deixaria para o senhor. Deixaria para o senhor Gregório. Mas por quê? Não, porque o senhor que colocou a história de falta de articulação das outras instituições. Não, mas é preciso dizer se de facto há esta articulação ou não é? Tem havido esta articulação. É assim, como eu já tinha dito, Marquesimino, nós trabalhamos também na rede.
em uma rede. E o Instituto de Droga também faz parte da Rede Vida, que é uma organização de boa vontade de algumas instituições com a finalidade de pôr cobro à violência baseada no género também. Então, é verdade que precisa-se de se fazer mais. Esta é uma incumbência do Instituto de Droga, não é? Do gabinete, mas não quer dizer que se aparecer no centro de aconselhamento, então nós não fazemos a nossa parte. A nossa parte é atender, é aconselhar e fazer um encaminhamento ao Instituto de Droga para ter continuidade. E se for algo que precisa de psicólogo, também terá o devido encaminhamento com a psicóloga até chegar ao momento ideal dele, não é? Muitas vezes, de tantos segmentos, ele poderá se perceber que ele terá que passar por um hospital, por um tratamento e tudo mais. Então, tudo isso é feito em articulação. Exato, mas esta articulação, sente que há articulação, não há, portanto, em momento nenhum, notou que não há essa articulação sectorial ou ministerial. Ao nível da rede, funciona. Esteve adormecida por um tempo, mas agora ela já está ativa e então trabalhamos para estes casos pontuais, trabalhamos em rede. Quem diz o caso da questão do alcoolismo, como também fala-se dos maus tratos de menores. Hoje em dia nós trabalhamos diretamente com a proteção social e são N casos que nos aparecem no centro de aconselhamento. E nós somos obrigados a receber, fazer o devido encaminhamento e acionar o mecanismo com a proteção social para dar o desfecho final. Isto é uma vertente nova, vossa, portanto, maus tratos de menores. Não é? E, quer dizer, para este caso agora tem havido muitas denúncias? Muitas. Acho que hoje, para ser sincera, hoje que completa os 17 anos, a maior parte dos casos que foram atendidos foram esses. Maus tratos de menores. Mas, do ponto de vista, portanto, geográfico, onde é visível mais os casos de maus tratos de menores? Estamos a falar, somos um país distribuído por distritos e a região autónoma do Príncipe, onde é que é mais visível? Bem, estivemos no Príncipe, deparámos com alguns casos na visita que lá fui. Para dizer que a nível de todos os distritos existem, mas nós estamos agora com mais incidência no distrito de Água Grande. Exatamente. Mas como é que se manifestam esses maus tratos de menores? Exato, é abandono das crianças, agressão, principalmente agressão. Mas qual é a motivação? Frustração, conflito entre os casais. Mas quem agride são? Consumo de álcool. É o pai, principalmente é o pai, a mãe, ou uma avó, uma tia que se calhar está ali com muitas crianças e que é mais uma que se calhar foi também ali rejeitada. Então, nós temos tido esses casos frequentes. Mas tem alguma estratégia para tentar combater este fenómeno? Bom, Sim. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, é que são questões ainda sociais, maus tratos, violência, criminalidade, são fatores que são própria característica do ser humano. De que combater, propriamente dito, não é assim tão fácil. Mas sim, o nosso objetivo é mais no sentido de tentar prevenir, desenvolver ações
de prevenção, com sensibilização, e quando casos que ocorrem, que são recorridos ao centro, nós damos devido tratamento, aconselhamos as partes, sobretudo os agressores, nesse caso, por exemplo, hoje nós tivemos um caso em que um pai foi reclamando que o seu filho está sendo maltratado pela mãe. E qual é o nosso papel? Convidamos a mãe, no sentido de conhecer as razões, fazer ela entender que não é a forma mais correta para poder educar a criança. Que quando a criança se portar mal... Mas esse casal vive junto? Não? Estão separados. Uhum. E nós conversamos, aconselhamos, que é o nosso papel, aconselhar, fazer entender as pessoas das boas práticas, melhores práticas de evitar atos de violência, e assim por forma que as pessoas mudem de comportamento, mudem de atuação. E, de fato, a senhora até achava que era normal, eu disse, não, embora que a criança porte mal, devemos tentar a todo custo evitar que não haja uma agressão, violência física contra a criança. Tentamos conversar, procurar conhecer a razão. Não é como porrada que resolve o problema das crianças. E ela sentiu-se mais ou menos um pouco diferente, o pai também sentiu-se como isso. E nós demos algum tempo para ver se de facto a mãe muda o comportamento. Porque nós, qual é o papel? O papel fundamental é tentar mudar o comportamento. A mudança do comportamento do ser humano não se faz de um dia para o outro. O ser humano é um ser complexo. Porque nenhum ser humano consegue conhecer o outro ser humano semelhante a ele. É um papel difícil. Portanto, nós estamos a tentar fazer as pessoas convencer, reconhecer o mal que está a cometer, por forma de mudar o comportamento. Isso é o que nós fazemos. Embora, portanto, haja esse caso de maus-trato contra os menores, também há uma questão tão evidente que maus-trato contra as pessoas da terceira idade. Não é? Também. Nós temos esse problema e que muitas vezes rotulam essas pessoas de feiticeiras, etc., ou feiticeiros, e de facto há toda a necessidade. Vocês têm estado a receber também essas denúncias no centro? No centro anos não. Não, recebemos duas. No início, logo no início. Não têm estado a receber? Muito pouco, mas já tivemos. Já tiveram? Já tivemos pelo menos 2 casos, mas agora sim já não tem estado a aparecer. 2014, 15, 16 era mais frequente, mas 5 anos para cá... Mas como é que explica a redução de denúncias? Mas estes casos existem. Existem, mas não está a chegar ao centro. Onde deve levar a polícia. Geralmente o centro trabalha, o centro criou vários gabinetes nos centros policiais, nos comandos policiais. Então, para resolver o caso de violência doméstica. Então, esses casos, com certeza, têm dado entrada nos comandos e não está chegando a nós. E depois de comando, esse que eles fazem ofício, envia, remete para o Ministério Público. Eu acho devido a isso é que não tem estado... Mas, portanto, o vosso sistema de contacto com o público, havia, portanto, uma rede, uma linha azul, linha verde, funciona ainda? Funciona. Está a funcionar? Estava meio adormecida. Pois. Linha verde. Existe alguém que pode dar resposta pontualmente? Como é que é isto? Ou, portanto, as pessoas deixam as suas denúncias numa gravação e depois vocês conseguem? Não. Como é Elas ligam para o número 150 e então fazem as suas denúncias. Querem que seja anónima. Quem as atende? No centro nós temos a técnica que normalmente atende as chamadas. Só que o centro funciona durante a semana, segunda a sexta, até 17 horas, e depois, à noite, exatamente é isso que eu ia dizer, as denúncias são feitas para para a polícia. Tem que ligar para a polícia de maneira a fazer as denúncias. Pois há alguns centros nos outros países, portanto, que funcionam 24. Nós estamos a lutar para isso. Não estando presente, há um sistema de gravação. Exato. Portanto, que eventualmente esta gravação é encaminhada para algumas pessoas. Temos aqui a psicóloga, temos aqui
pessoa que atende a componente jurídica, relações públicas, etc. E essas pessoas depois dão o necessário tratamento. Não é? Sim, sim. Porque, de facto, nós sabemos que muitos casos de violência baseada em género acontecem à noite. Sim, sim. Pois, e lá está, e não há como. E o vosso centro à noite está, as portas estão fechadas. Elas ligam para a polícia 113. Nem Mas sempre normalmente também é são assim. atendidas a tempo e hora. Nas polícias. Não, porque a polícia tem essa componente, se quisermos, mais de força, digamos assim, né? Não. A vossa componente não é, né? É mais de aconselhamento, etc. Sim, mas o polícia poderá atender e então de manhã fazer reportar ao centro, que é o que eles fazem também. Tem vindo Sim, eles ficam, eles muitas vezes vão ao local, retêm a vítima e de manhã encaminha para o centro de aconselhamento, é o que eles fazem. Sim. Bem, nós continuamos à espera do contacto dos telespectadores. Nós hoje estamos a falar do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, que completa 17 anos da sua existência, e os telespectadores poderão ligar para os números 985-8825, repito, 985-8825, ou então 907-4862, repito, 907-4862, e colocarem perguntas aqui aos nossos convidados. E já agora, e qual é a relação que o Centro tem com instituições congêneres? Estamos a referir, no quadro quer a nível da CPLP, quer a nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, com instituições existentes no país. Estamos a falar com alguns sistemas das Nações Unidas, alguns organismos do sistema das Nações Unidas, etc. Exato. O centro, neste momento, temos uma parceria com a FUNUAP, não é? A Unicef também. Pelo menos neste momento são os dois que trabalham diretamente com o centro. A União Europeia, estamos em via de Negociação. Estamos na negociação. Exato. Neste momento temos esses dois que normalmente que estão a trabalhar até o presente momento conosco. Mas fora disto não tem mais relação com outras instituições, digamos assim. No quadro da CPLP? No quadro da CPLP, acho que não existe. Não. Pois. Bem. Também deve estar agora na criação, como o Centro de Aconselhamento também agora passou para o Ministério Novo. Então, o Ministério dos Direitos da Mulher, exatamente. Então é possível que esteja-se agora a criar também, o Ministério esteja a criar as novas políticas, que é para... E de que forma é que o Centro tem estado a disseminar a sua estratégia, a sua comunicação a nível das comunidades? Através das campanhas de sensibilização. Essas campanhas têm sido regulares? Sim. Como tivemos uma campanha de sensibilização em que começou no mês de setembro, não foi? Sim. Exatamente. Estivemos no distrito de Cauê, no distrito de Lembá e na região autónoma de Príncipe. Agora, neste mês, vamos arrancar para os distritos de Cantagalo, Água Grande, Lobata e Mesocha. E qual é o feedback junto, portanto, a essas comunidades? O que é que vocês sentem? O que é que elas transmitem? Que preocupações transmitem, portanto, para que vocês eventualmente possam redefinir a vossa estratégia? Exato. A questão social
É o grande problema que nós deparamos com ela a nível dessas campanhas. Problema Social, mas social. que tipo de questões sociais? A pobreza. Pobreza. A pobreza. A pobreza, a falta de emprego, e então é aquilo que muitas vezes nós temos determinada... Vou dar exemplo dos estudantes, eles acabam o 11º, o 12º ano e estão ali, naquele distrito. Não conseguem ter um emprego, não conseguem apanhar uma bolsa, não conseguem fazer nada, e então, aos 18 anos, se bem que já vinham antes, né, mergulham em quê? Na bebedeira. Muitas vezes têm vontade de empreender alguma área, mas não tem aquele financiamento. E então, o que vai acontecer? Naquela comunidade vamos ter jovens dos 18 aos 20 anos na bebedeira, as jovens grávidas, sem saber o que fazer, porque não têm mesmo o que fazer. Depois perguntamos o que vamos fazer com aquelas jovens ou aqueles jovens ali naquela comunidade. Estivemos na comunidade de Lembá, na Roça Lembá, que é o distrito de Lembá, na Roça Lembá. Foi uma das comunidades que bastante mexeu comigo principalmente, porque eu estive na campanha de sensibilização, ver aquela camada jovem, precisamente no dia que nós lá estivemos, ao chegar, deparamos com a questão de violência, em que o marido agredia a sua mulher por ter vindo da pesca e encontrá-la a tomar uma tampa. Idade de quê? 20 anos. Pareciam pessoas muito mais velhas. E depois, era aquela comunidade toda jovem que dizia que não tinham o que fazer. Porque já tentaram, e depois a questão do distanciamento da roça até chegar a Neves, a cidade de Neves, como é que tem que fazer, que não tem nada, não encontram algo para fazer. E o facto de saírem diariamente sem mexer, exatamente. Foi uma situação muito triste. Tanto é que esta preocupação eu levei aos outros colaboradores, que é no caso do Instituto de Gênero, que normalmente trabalha diretamente com as comunidades, de maneira a procurar forma de formações, aquelas formações que normalmente se faz ao nível das comunidades, para ver o que se pode fazer para aquela comunidade, que naquela comunidade precisa mesmo. É assim, eu costumo dizer que muitas vezes, para nós sabermos, nós temos que ir para lá, para nós termos a certeza daquilo que está a acontecer com as nossas comunidades. Não é fácil, não está sendo fácil. Nós sabemos que também é verdade que nem tudo também deve ser mergulhado no álcool, na droga, mas é isso que está a gerar a violência. É a frustração, a pobreza, o fator de não terem aonde ir, o que fazer, e então a única coisa que resta é, então vamos a juntar, fazem filhos e depois não têm o que dar filhos, aí já começa a questão da violência. Tá bastante complexa essa situação. Resumindo tudo isso, chega-se à conclusão que o problema de violência é provocado por violência estrutural. Pois. Significa que quando o cidadão não vem satisfeito as suas necessidades, e então, quando não vem satisfeito as suas necessidades, isso gera violência. E então, isso é o problema. Por exemplo, nós vimos cá abordar uma questão de, hoje, a proliferação de consumo de bebida alcoólica. Bom, e que mina a tranquilidade, mina a paz, mina a segurança dos cidadãos. As pessoas até... E eu perguntaria,
é o Estado que é responsável pela segurança do cidadão. Qual é o papel do Estado? Garantir bem-estar da população, segurança da população e justiça da população. São 3 fatores fundamentais que cabe ao Estado fazer. Garantir a segurança, justiça e bem-estar e até cultura. Perguntaria, por que isso está proliferando? Se houvesse uma medida mais contundente, mais forte, no sentido de impedir tipo desses comportamentos, essas atuações. Tivemos casos ultimamente da Cimeira. Notou-se algumas medidas que foram tomadas e traduzir uma nova imagem para a nossa sociedade, para o nosso capital. Mas depois de acabar a Cimeira, depois tudo voltou a estar quase na mesma. Isso aqui. É bom que a população quer que, de facto, que a sua necessidade de segurança seja garantida. A sua necessidade de justiça seja garantida, o bem-estar garantido. Isso é o fator fundamental de toda essa questão. Se gera violência, se chama de violência estrutural. A família, por exemplo. Eu perguntaria, será que alguns fatos que ocorrem mesmo nas famílias, se é vontade própria, vontade assim, consciente de uma mãe agredir brutalmente o seu filho, um pai fazer isso? Não. Ele está perdido, ele sente-se perdido. Por que ele está perdido? Então, gera nisso. Isso controla. Ele não tem como resolver, então perde-se. Então, ele mede a consequência, então age. Por isso, e às vezes, quando isso acontece, é preciso que haja, de facto, uma tomada de medidas. E se impõe mesmo que haja, de facto, a autoridade do Estado, de forma que não vai se acabar. Isso é impensável. Sabe-se que a violência é natural, é de ser humano, enquanto ser humano existir, haverá violência eternamente, isso é de facto. Mas pelo menos que algumas manifestações de violências que são possíveis de acabar com medidas. Por exemplo, vendas de bebidas alcoólicas publicamente. Há autoridades para tomar medidas disso. Crianças, por exemplo, abandonam na rua, crianças na rua e da rua. Deve haver medidas, no sentido, de responsabilizar os pais nesse sentido. De forma que eles, ao pensar em ter filho, têm que pensar 2, 3 vezes. Né? Fazer filho, deixar aqui. Sim. Isso também é uma coisa. É preciso que as autoridades ajam nesse sentido. Então, medidas de sensibilização, mesmo algumas medidas punitivas para os pais que não assumem seus filhos. Isso faz que diminuir um pouco, isso é boa dissuasão. Porque quando a pessoa, agora a medida assim, os pais sentem um pouco assim, mas hoje ninguém faz, as pessoas fazem, ninguém toma medidas, que vai vendo, pávido serenamente e pronto, as coisas estão crescendo. Onde vamos chegar com isso? Isso que é o problema que está cá. Exatamente. A noção que se tem é que a violência estrutural também resulta de adoção de políticas públicas assertivas e também de estratégias. É isto que nós temos que adotar, talvez contando com a parceria dos nossos parceiros estratégicos, por isso é que eu falei aqui da parceria com algumas instituições, organismos do sistema das Nações Unidas, mas citou o caso do FUNUAP, e também aquilo que está em vias, está a se forjar, que é, portanto, a parceria com a União Europeia. Não é? Porque o fenómeno da violência baseada em género não é um fenómeno que se confina apenas a São Tomé e Príncipe. Isso é um problema global. De facto, é preciso, não é? Agora, como é que se deve adotar essas políticas públicas assertivas? Não é? Algumas existem, que é preciso implementá-las. Algumas dessas políticas existem. É preciso implementar. Não é? Se nós não as implementamos, então
estamos com esses problemas sucessivamente, não é? Porque o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica quer ver debelado esses problemas, se bem que a gente sabe que não se vai resolver, Mas não pelo teria menos mágica, diminuir. não é? Mas pelo menos mitigar este problema. Exato. Pois, não é? Então, como é que vão fazer para que se mitigue? Que uma forma de fazer com que as coisas ganhem o seu espaço, quer dizer, o desejo que a gente espera, que sente de fato funcione, é preciso que se garanta condições para o funcionamento do centro. Garantir condições humanas, materiais, estabilidade emocional, para o centro funcionar. Nós, por exemplo, está com a senhora Bilta, talvez a pessoa mais vocacionada que poderia falar sobre como funciona o centro. Esse é outro problema. Então, senhora diretora, como é que funciona o centro? O Sr. Gregório já está a falar. A luz da palavra, o Sr. Gregório esteja à vontade. Estamos a assistir, por exemplo, que às vezes nós somos também violentados psicologicamente. Quando, por exemplo, você é um funcionário que vai com vontade de trabalhar, você não tem condições, não há luz, não tem combustível, não tem transporte, há vítimas com problema que você há necessidade urgente, emergente para poder dar apoio, você não consegue resolver, você sente mal. Um bom profissional sente mal, sente com isso. E às vezes nós atiramos no nosso bolso para poder apoiar, resolver o problema de vítima. Isso é uma violência. Portanto, são questões que, de fato, nós devemos falar a coisa com toda a verdade, tratar a coisa devidamente. Eu não falar da questão. Violência está muito mais para além disso que estamos a ver. Não é questão de coisa. Nós sentimos também violentados. Às vezes, vítimas vêm com seus problemas que a gente, como resolver? Violência psicológica, por exemplo. Quando, por exemplo, nós temos um problema que a gente não consegue resolver, essa é uma violência, você fica de mal com sua consciência própria. Isto também é outro fator que faz com que, pronto, por isso é preciso que haja condições minimamente suficientes para de forma que as instituições funcionem. Não como a gente diz, pelo menos o mínimo. Não é, filho? Portanto, isso também é outro problema. Condições materiais, porque lá é um centro de aconselhamento de violência. A vítima, como se fosse um hospital, por exemplo. Você doente, vai para o hospital, vê o hospital no estado enfim. Você fica mais doente. Em vez de para se curar, você passa. É mais ou menos isso. Exato. São problemas que nos afligem, não é? E que nesses 17 anos de existência do centro tem que se refletir para que nos próximos 17 anos venha a ser um pouco diferente, não é isto, senhora diretora? Exato. Isso precisa mesmo de uma reflexão. Eu acho que nós temos que pedir aos nossos decisores também que possam sentar e tentar ajudar neste caso, porque é algo que afeta todos nós, afeta todo o santomense. Então, precisamos sentar, fazer uma mesa redonda, um workshop, uma jornada para reflexão e daí sair novos desafios para ver se a gente consegue mitigar, como disse mas é verdade, precisamos fazer isso. Aqui que essas questões não se resolvem com leis, não é? Sim. Portanto, que é preciso medidas de sensibilização, de aconselhamento, etc., insistir. E sim, isso não vai parar. De facto, mas essas, no que diz respeito à questão de sensibilização, não vai parar. Vamos ter que continuar, porque temos, a gente diz,
Vamos bater, bater, bater até que um dia a gente consiga lá chegar. mais dura que a pedra Exatamente. seja. Pois. Então vamos sempre continuar com a questão de sensibilização em várias vertentes, de maneira que a gente consiga lá chegar. Porque é verdade que a violência baseada no género, ela é vasta. Olha que nós só estamos aqui a falar de doméstica, maus tratos, e nós nem falamos de abuso sexual, de abuso de menores, que é algo que está Também este a fragilizar tem bastante. vindo a crescer. Demasiadamente. Demasiadamente. E qual é, portanto, Pois. a afluência do número de casos que dão entrada ao centro diariamente em relação à violência sexual? Bem, a violência sexual normalmente são poucos casos que dão entrada no centro. Isso porque, como é um crime público, não é isso? Exatamente. Então, normalmente, as pessoas vão diretamente à polícia ou à PJ, e então a PJ muitas vezes informa o centro, porque o centro faz o seguimento por causa da parte psicológica. Está a ver? O que não quer dizer que eles também não venham. Então, quando eles venham, então nós fazemos o devido encaminhamento, que é através da rede que eu já tinha cá frisado. Então, A tal rede de vida. exatamente. Isso porque, de forma a não expor muito a vítima. É algo muito mais melindroso ainda, porque se ela chegar aí, contar a história, chegar depois na polícia, contar a história, então são muitas histórias. E nós não precisamos de sacrificá-la, atendendo que ela já foi sacrificada. Então, pelo menos, quanto a isso, eles normalmente têm tido mais casos em relação, recebem mais denúncias em relação ao centro. Mas para dizer que durante essas 2 semanas tem sido o Pai Nosso de cada dia a vir sempre denúncias de casos. Quantas denúncias? Pelo menos nós tivemos da semana passada para cá, nós recebemos 6 casos de abuso, certo, psicóloga, exatamente, de menores. 11, 12, 13. Não está sendo fácil. E esses que nós recebemos. Depois tem os da PJ, que pelo menos que me foi reportada, porque que era para questões burocráticas, para os exames e quê. Foram 4, que a PJ pelo menos entrou em contato com o centro. E olha que só estamos a falar de semana, da quarta-feira passada para hoje, aliás, é uma semana. São 8 dias. E já estamos... Nada que se compare com as semanas anteriores. Exatamente. Então, para ver que a situação está mesmo complexa. Também este caso tem alguma relação com o consumo de álcool e desestruturação da família santomense? Estruturação. Mas normalmente esses casos que acontecem abuso sexual, normalmente não são estranhos, são sempre os familiares. Nunca são Acontece estranhos. no seio familiar. No seio familiar. Nunca acontece com estranhos. Normalmente são os seios familiares. Tio, primo, Padrasto. E quando acontece, metimos a coisa. E quando as vítimas aparecem com esses casos, são submetidos diretamente à polícia judiciária para poder seguir com atos criminais. Só que muitas vezes, é o que muitas vezes nós apelamos aos familiares, quando acontecem coisas dessas, que elas têm a consciência que aconteceu hoje, dirijam-se ao hospital ou façam a denúncia de imediato, porque quando ultrapassa os 3 dias, que são 72 horas, muitas vezes nós não temos os materiais suficientes que possamos ajudar aquela vítima. Vai ser mais uma vítima e que muitas vezes ela vai ter que conviver... Mas que tipo de ajuda vocês dão a essas vítimas? Não. Para além da ajuda psicológica.
Não, é assim, sabendo de que tipo de crime que é, quando elas demoram em casa, há aquela dúvida. Uma pessoa que foi abusada hoje, se ela vai ao hospital hoje, então vai se saber que ela foi abusada. Mas se ela for depois de 72 horas, ninguém tem como confirmar que ela foi abusada. E muitas delas estão nessas situações. Então vai ser sempre a palavra dela contra a palavra do violador ou do agressor. Então, e é isso que nós pedimos, que a família ou mesmo essas vítimas possam, quando sofrem isso, devem denunciar de momento. Isso ajudará também a elas próprias. Bem, estamos próximos de concluir o nosso programa de hoje. Falamos dos 17 anos de institucionalização do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, numa altura, justamente neste mês, que assinala este aniversário de 17 anos da sua existência, de recordar que o Centro foi institucionalizado a 8 de novembro de 2006, na perspectiva de combater os crimes de violência doméstica e familiar. E hoje tivemos como convidados neste programa Sónia Afonso, diretora do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, psicóloga Adaltrudes Barros. Tivemos também Genoveva Mota, que atende questões de relações públicas, Gregório Santiago, que é do Gabinete Jurídico, e aos quais, portanto, gostaria de agradecer por estarem aqui, também aqueles telespectadores que nos acompanharam, alguns que tentaram entrar em contato connosco, mas por questões várias não foi possível, portanto, estabelecermos o contacto com os nossos telespectadores. O nosso muito obrigado, esperando que numa próxima ocasião, de facto, possamos também abordar este tema relacionado com a violência baseada em género. Não é isto? Então, o nosso muito obrigado. Obrigada.